Para os padres, para os sacerdotes, para os fiéis todos, hoje é um dia extraordinário. O dia em que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, o dia em que Ele instituiu o sacramento da ordem do sacerdócio. Hoje foi o dia em que Nosso Senhor ordenou os primeiros sacerdotes, na festa mais solene do ano, na Páscoa mais importante da história, que todas as outras Páscoas, antes da última Páscoa da vida de Cristo, eram figuras da última Páscoa em que Ele instituiria a Eucaristia, o verdadeiro Cordeiro, sacrificado pelos sacerdotes, instituídos definitivamente na última ceia. Foi o último dia da vida de Jesus Cristo, véspera da morte dele, quando as pessoas costumam dispor e organizar as questões mais importantes, mais graves da vida delas, e mostrar mais amor pelas pessoas que elas mais estimam, e ao se despedir delas, manifestam mais amor. E Cristo deixou muito claro todo o desejo de fazer aquelas coisas quando Ele disse: desejei com desejo comer essa Páscoa antes de sofrer. Como se Ele dissesse: durante toda a minha vida desejei chegar até esta Páscoa de agora convosco, ver-me sentado junto convosco nesta mesa, para mostrar que vos amo e estimo muito, como ficará claro com as coisas que farei nesta ceia a partir de agora. Então, Nosso Senhor começa toda uma cerimônia de ordenação sacerdotal, primeiro fazendo com que aqueles pobres pescadores sentassem e Ele se levantasse. E como diz São João, Ele fez tudo isso sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas nas suas mãos, que Ele havia saído de Deus, gerado desde toda a eternidade, que Ele havia se encarnado, e agora Ele voltava para Deus pela morte e pela ressurreição dele. Ele se levantou da mesa, tirou seu manto para lavar os pés dos apóstolos. Deus em pessoa, Ele que sempre existiu, que criou todo o universo, sabendo bem toda a dignidade da pessoa dele, Ele se levanta da mesa, tira o seu manto, arregaça suas mangas, coloca um avental, enche uma bacia com água, se ajoelha aos pés daqueles pobres pecadores e lava os pés deles com suas próprias mãos, coisa que Ele nunca fez nem mesmo com os anjos, coisa que Ele nunca fez com os anjos, qualquer delicadeza do tipo. Ele faz isso com os apóstolos porque Ele quer ordenar os sacerdotes e quer com isso manifestar a grandeza do ofício que Ele está prestes a lhes dar e deixar o primeiro exemplo que vai permanecer ao longo de toda a história da Igreja, de geração em geração, do respeito e da reverência que se deve dar aos sacerdotes, de que não é nada que as pessoas beijem as mãos dos padres, não é nada que os anjos do céu tenham um imenso respeito pelos sacerdotes e façam reverência diante dos sacerdotes, porque o próprio Filho de Deus foi o primeiro que ficou de joelho diante dos padres e beijou o pé deles. E terminada a cerimônia de lavar os pés dos apóstolos, logo imediatamente em seguida, se seguiu a instituição do Santíssimo Sacramento, e Ele ordenou os primeiros sacerdotes dizendo: fazei isso em memória de mim. Como quem diz, isso mesmo que eu acabei de fazer, que é consagrar meu corpo e meu sangue, oferecê-los em sacrifício, isso mesmo que eu acabei de fazer agora, fazei-o vós daqui em diante, e é para isso que eu vos dou um poder total. E depois de os ter ordenado sacerdotes, fez um grande sermão, com muitas palavras de amor e de estima por eles, e lhes disse: eu já não vos chamo de escravos, mas de amigos, porque vos coloquei aqui num novo estado de vida, muito superior a qualquer outro estado de vida, e de grande autoridade. Eu vos fiz conhecer todos os afetos do meu coração, vos dei meu coração, toda a minha confiança. De agora em diante vós sois os meus amigos, porque entre os amigos todas as coisas são comuns, e entre os verdadeiros amigos não há nada que não seja dos dois ao mesmo tempo. O que é de um é de outro, quando os dois são amigos, e, consequentemente, Jesus fez dos seus sacerdotes, e agora amigos, donos de todas as suas riquezas e tesouros. E é realmente assim que, quando o padre reza a missa, ele tem o poder nas suas mãos, ele tem à sua disposição todo o tesouro dos méritos de Jesus Cristo para distribuir esses méritos a quem ele quiser, porque ele pode aplicar em proveito de quem ele quiser o sacrifício da missa, e permite aos sacerdotes, Deus permite aos sacerdotes, que eles comam no mesmo altar, que é o altar em que ele se sacrifica, é a mesa do Santíssimo Sacramento. Uma mesa onde agora ele alimenta os seus padres com a sua pessoa divina,
E essa foi a maior demonstração de amor e de familiaridade que Deus podia dar para os padres. Ele chegou a comer na mesma mesa dos fariseus, na mesma mesa de pecadores, mas não é a mesma mesa em que eles podiam ser recebidos para receber o Santíssimo Sacramento. Para recebê-lo era necessário ser amigo dele. E é isso que ele fez com os sacerdotes e depois com os fiéis. E a Igreja usa essas mesmas palavras quando ela ordena os seus sacerdotes, quando eles, acabando de ser ordenados, recebendo Nosso Senhor no Santíssima Comunhão, no rito de ordenação, o bispo diz aos sacerdotes recém-ordenados em nome de Jesus Cristo: eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que o meu Pai me deu a conhecer. Manifestando com isso a elevação de estado em que Jesus Cristo nos colocou padres. Nos colocou, e a amizade e a familiaridade que desde ali para frente ele tem com os padres, e os padres têm com ele, Jesus Cristo, de que agora em diante os padres têm poder para consagrar, para perdoar os pecados feitos contra ele, contra Jesus Cristo. E quando o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados, é eu, Jesus Cristo, te absolvo dos seus pecados. Quando o padre diz: isto é o meu corpo, não é o corpo do padre Pascoto que está no altar, nem do padre Tiago, é o corpo de Jesus Cristo. E assim os sacerdotes têm a vida de Jesus Cristo com eles. E ele dá aos padres graças e meios e ajudas e recursos para cuidar das almas e buscar os seus interesses, os interesses de Jesus Cristo, graças e auxílios e recursos que as outras pessoas não têm para isso. E de que tudo isso foi instituído por um amor imenso pelas almas também, pelas almas dos fiéis, e de que é uma graça sem medida que Deus dê para alguém um padre que cuide da sua alma, a quem ele possa abrir sua alma para receber as luzes que Deus dá aos padres, os bens da sua alma de fiel. Todo fiel já deve ter sentido o imenso peso que era tirado dos seus ombros quando, abrindo seus problemas para o padre, com uma ou duas frases, as coisas se apresentavam de toda uma outra maneira e a pessoa sentia um tronco, uma verdadeira trave de madeira sendo tirada dos seus ombros. A verdade é que a vida das pessoas seria horrível se não houvesse padres. E assim, nós queremos terminar esse sermão pedindo que procurem agradecer sempre a Deus, constantemente, por Ele ter dado sacerdotes a este mundo. E que rezem pelos sacerdotes que Deus deu para vocês. E que considerem que ter um sacerdote que possa cuidar da alma de vocês, absolver os pecados de vocês, dar a comunhão, iluminar vocês, casar vocês, batizar os filhos de vocês, crismar vocês, cuidar da alma de vocês, edificar a vida de vocês, que isso aqui é uma graça enorme. Que Jesus Cristo instituiu o sacerdócio para que as almas tivessem quase que Jesus Cristo em pessoa cuidando delas. E nos sacramentos é exatamente isso que acontece. Eu te absolvo, é eu, Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, é o corpo de Jesus Cristo. Eu te batizo, é eu, Jesus Cristo. De que Jesus Cristo quis que as pessoas tivessem a pessoa dele cuidando de cada uma das almas por meio dos padres. E que vocês tenham sempre grande docilidade, grande gratidão aos padres, que vocês procurem cada vez mais e mais se unirem a Jesus Cristo, aproveitando as graças que Deus dá aos padres por causa da amizade que há entre ele e os padres. Isso aqui não tem como explicar, o Padre Tiago saberá entender o que eu digo. Mas de que vocês tenham grande gratidão a Deus, e a Deus na pessoa dos padres, tendo cada vez um maior aproveitamento das graças, das luzes que Deus dá a vocês pelos padres. Deus instituiu toda uma hierarquia no universo. Ele quer que as pessoas ajudem umas às outras, que as luzes que saem dele cheguem dos superiores aos inferiores, e que as pessoas se unam mais e mais a Jesus Cristo por meio de toda uma hierarquia sacerdotal, diaconal, que ele instituiu para que as pessoas pudessem participar mais e mais da luz, da bondade que ele é e que ele faz descer até cada um de nós. Tenho então sempre grande agradecimento a Deus constante por ele ter dado sacerdotes para cuidar de vocês. E por meio dos sacerdotes,
Ele pode dar a vida dele para vocês. Aumentar essa vida, alimentar com o corpo real dele a vida espiritual de cada um de vocês. Vocês podem fazer isso hoje na comunhão, quando, depois do Padre consagrar, e quando vocês forem comungar, vocês estarão como que voltando quase que 2000 anos na história, como se nós estivéssemos, e numa certa medida é exatamente isso mesmo, junto com os apóstolos na Santa Ceia, quando Jesus instituiu o sacerdócio e a Eucaristia pela primeira vez. E vocês vão poder agradecer a Nosso Senhor em pessoa, quando vocês o receberem na hóstia, por todos esses bens que Ele deu para vocês, o sacerdócio, as comunhões que vocês recebem, as graças que vocês recebem pelos sacramentos que Jesus Cristo dá a vocês pelos padres. Lembre-se, quando nós recebemos a comunhão, nós não receberemos uma coisa sagrada, nós recebemos uma pessoa sagrada. Vocês vão poder agradecer a Jesus Cristo em pessoa, diretamente. Vocês terão com vocês aquele que instituiu o sacerdócio, que instituiu a comunhão, e vocês poderão agradecer a Ele todos os bens que vocês já receberam pelos padres. E que Ele fez isso por causa do amor que Ele tem por cada um de vocês. Sejam então muito agradecidos ao Nosso Senhor, repito muito, é o melhor modo de ganharmos novas graças. Agradecer a Deus que dá padres para poder cuidar das pessoas. Onde não há padres, essa é a regra geral, a verdade é que onde não há padres, as almas se condenam. É exatamente isso que acontece. Como regra geral, onde não há padres, as pessoas se condenam. Vocês devem então ser muito gratos ao Nosso Senhor por Ele ter instituído um estado de vida todo dedicado aos interesses dele, de conduzir a vida de vocês até o fim último da vida de vocês, coisa tão importante que Ele quis criar um estado de vida específico para isso. Um médico, quando vem conversar com o padre, ele não quer saber do padre qual é o melhor exame para diagnosticar alguma coisa. Ele quer saber, padre, esse exame que eu pretendo pedir para um paciente. Então alguém que vem dizer, padre, o meu médico me pediu esse exame. Padre, eu posso fazer isso ou não? Na medida em que isso aqui me aproxima ou me afasta do fim último da minha existência. Um advogado, quando vem consultar o padre, ele não quer saber qual é o melhor procedimento jurídico para ganhar uma causa. Ele quer saber se aquele procedimento jurídico o afasta de Deus ou não. E assim também, um professor, no que diz respeito ao modo de cuidar dos seus alunos, aos pais, em relação à educação dos seus filhos, aos cônjuges, no que diz respeito à vida conjugal, e a todos os outros estados de vida, os padres foram instituídos por Jesus Cristo, não para que eles tenham a erudição de qual técnica obterá o melhor resultado, mas para que as pessoas possam orientar a vida delas para o fim último da existência delas. Jesus Cristo zelava tanto por isso, que Ele quis instituir um estado de vida especializado, dedicado, a orientar as pessoas e afastar da vida delas qualquer ocasião ou qualquer facilitador que impedisse a consecução, a obtenção do fim último da vida delas. Sejam gratos a Deus, então, por causa do sacerdócio que Ele deu a cada um de nós. Nós sabemos bem, estamos longe de merecer isso. Padre, seu sermão é fantástico. Coitado das pessoas, se elas soubessem que nós somos os coitados. Essa é a verdade. Mas Jesus Cristo, assim como Ele fez com os apóstolos, esses pobres pecadores e pescadores, que mais algumas horinhas iriam abandoná-lo, de que Ele fez todas essas coisas em consideração das almas de cada um de vocês. Então sejam, mais uma vez, gratos a Deus por causa do sacerdócio que Ele deu, esse estado de vida especializado em Jesus Cristo. Um estado de vida que constitui aqueles que estão nela, profissionais de Jesus Cristo, pessoas que sabem tudo sobre Jesus Cristo, que pretendem ir atrás de saber tudo sobre Jesus Cristo. As pessoas virão até nós, elas perguntam sobre Jesus Cristo e nós respondemos sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o que é certo e o que é errado. E nós temos razão em fazer isso. Jesus Cristo instituiu esse estado de vida para isso, por consideração ao fim último da alma de cada um de vocês, que é a de tê-lo no céu, de vê-lo no céu, de conhecê-lo eternamente, de possuí-lo e ser feliz como Ele é no céu. Sejam muito gratos a Deus, se poderão fazer isso quando receberam hoje Nosso Senhor na hóstia, a cada vez que vocês receberem, e tenham que ser seguros de que esse é o melhor modo
de nosso Senhor retribuir mais e mais graças para vocês, sejamos gratos a Ele que nos dá esses bens. Vocês querem ter padres que ajudem sempre, que a providência cuide disso na vida de vocês, permita que vocês sejam de fato cuidados por aqueles que Ele instituiu para isso, até o fim da vida de vocês, permitindo que vocês recebam a extrema-unção no leito de morte, que vocês possam receber a comunhão antes de ir para o hospital, ou no hospital mesmo, que vocês possam ser absolvidos, né? Que vocês sejam gratos a Deus pelos padres que vocês têm. Jesus Cristo cuida das almas, Ele se preocupa muito com elas. Cada um de nós aqui, eu, o Padre Tiago, outros padres do Instituto, outros padres que nós conhecemos, diocesanos ou não, poderão dizer para vocês histórias e histórias de pessoas que foram de maneira surpreendente e providencial livradas de se condenar estando no hospital e que puderam receber um padre, se confessar e comungar e receber a extrema-unção e se salvar. Ainda mesmo nesta quarta-feira, antes de embarcar para cá, fui chamado para ir para o hospital. Eu vi uma pessoa que, tendo tido um acidente, estava entubado, completamente inconsciente, tinha levado uma vida muito complicada, mas antes de ficar inconsciente disse: eu quero receber um padre e quero receber extrema-unção. E ele tinha um escapulário na carteira. E ele recebeu os sacramentos e 1 hora depois morreu. Deus o tenha. É para isso que Jesus Cristo instituiu os sacerdotes. É necessário que, por uma finalidade tão importante, em relação à qual não é possível errar, do qual depende a toda a eternidade, um estado de vida específico se ocupasse disso. E que eles fossem amigos de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo desse para eles coisas que ninguém mais recebe para salvar as almas. Sejam gratos a isso, sejam extremamente gratos a isso. E Nosso Senhor, esse será o melhor modo de Nosso Senhor continuar cuidando muito bem da alma de vocês, porque a gratidão é o melhor modo de continuarmos recebendo as graças que já recebemos e continuá-las recebendo para o futuro. Louvado seja Deus que nos deu o sacerdócio. Nós também precisamos de sacerdotes. Eu não posso falar: eu me absolvo dos meus pecados. Eu recorro ao Padre para me absolver. E também os padres também precisam de outros padres. Nós nos consultamos uns aos outros em casos duvidosos, em casos de dúvidas, porque os sacerdotes ajudam os outros sacerdotes. Não é possível ser de outro modo. Mesmo os padres são ajudados também por outros padres. E sejamos gratos a Deus por isso e façamos então da nossa vida um constante uso dos meios que Nosso Senhor nos dá, por meio do sacerdócio, por meio da Eucaristia, para que nós nos unamos mais e mais a Nosso Senhor e nós também sejamos amigos dele, conhecendo uma vida interior de grande união com a vida, com o coração dele, uma profunda amizade com ele, até que nós sejamos, lógico, salvos no último dia das nossas vidas, por causa das graças que ele nos dá pela comunhão, pelo sacerdócio que ele instituiu no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. In